Tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriele, coordenadora de pesquisa em informação e saúde da FEMAMA. A gente está aqui preparando os últimos momentos antes da nossa live de conversar com a Gi Charaba, que é modelo, comunicadora, palestrante, empreendedora e parceira da FEMAMA, e a Simone Musilli, que é presidente e fundadora do Instituto Beabá. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Sim, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre como é que foi a ideia dele, a proposta, como é que ele nasceu. E conta um pouquinho, né, dessa como é que houve essa mistura, como é que o pessoal se envolveu, e acho que você é a melhor pessoa para falar sobre essa questão, né? Então, por favor, compartilha com a gente como é que foi essa experiência, por favor. Tá. Primeiro, gente, eu vi que as pessoas estão entrando aqui, eu estou super feliz. É uma área que a gente é só amiga das pessoas, a gente nunca tinha trabalhado, a gente nunca tinha estado. Para quem não me conhece, eu sou a Simone, sócia fundadora do Beabá, que é um instituto que faz informação para crianças e adolescentes com câncer. Como é que eu entrei nisso? Na verdade, eu tive câncer de ovário. E eu fazia voluntariado com crianças com câncer quando eu descobri que eu estava doente. E a gente começou a conversar muito durante o meu tratamento, então às vezes as informações que a gente tinha não eram informações que a gente gostaria de ter, de ler. Então a gente começou a fazer informação para crianças e adolescentes. Isso faz 13 anos. Paralelamente a isso, fiz amizade com todas essas meninas maravilhosas. E o Beabá tem um livrinho que é distribuído nos hospitais brasileiros, está em mais de 270 hospitais, que explica o que é o câncer infanto-juvenil. Só que ele é doado gratuitamente e a gente percebeu que muitas mulheres começaram a pedir o material. Então, tinha muito pedido de mulheres que não tinham idade de criança e adolescente para tratar. E a gente começou a perguntar: mas por que vocês estão pedindo? Esse material é para crianças, até porque os tipos de câncer são tipos de câncer infanto-juvenis. E muitas delas, a maioria falava: eu tenho câncer de mama e eu preciso explicar para o meu filho. Eu gostaria de falar numa linguagem de criança. E assim, eu vou te dizer que nem é uma linguagem infantilizada, é uma linguagem honesta, mas clara, acessível. E a gente começou a ver esse movimento das mulheres, e muitas pedindo. E era uma conversa que a gente já falava: nossa, gente, a gente podia, né, ajudar e fazer alguma coisa. Quando veio a Libs, né, uma farmacêutica grande que soube disso e também está nesse mercado de mulheres de câncer de mama, e nos falou. Só que a gente, como um instituto para crianças e adolescentes, a gente falou: a gente não tem esse conhecimento, né? A gente pode chamar as meninas, entre elas as várias co-criadoras, mas a gente precisava de uma instituição séria, que tivesse entendimento, conhecimento e tivesse no Brasil todo, e que fosse alguém que tipo, fosse sentar e falar: vamos junto. E daí veio a FEMAMA. Então é isso, eu estou super feliz de estar fazendo isso e poder colocar um pouquinho do nosso conhecimento também para os adultos. Mas assim, gente, calma que vocês não sabem, porque não é o Berbá que criou esse material. Tipo, é também, mas a Gabi vai Não, falar mais. maravilhoso. Gi, e conta pra gente como é que você entrou. Bom, a Simone me convidou, né? Eu já tinha conversas com a Simone recorrentes sobre esses assuntos e todo o material que a Simone faz para o Beabá, a gente sempre gosta muito, né? Eles são super didáticos, coloridos, fáceis. E aí, numa conversa, a gente teve uma conversa extraoficial. Eu lembro de eu falando isso para ela e falando: a gente vai precisar de patrocínio, tal. Isso era uma ideia. Isso foi uma coisa que eu falei com ela. Tô direcionando para ela porque foi falado, assim, acho que não lembro se foi no shopping, eu não lembro onde foi. Foi no shopping, não foi? Acho que foi uma coisa bem fora de qualquer lugar de trabalho. Tipo assim, dentro do shopping, dentro da Zara, no momento de descontração nossa, a gente pensou nisso. Aí, quando ela convidou, eu super assustei, que eu falei assim, não é que ela botou isso para jogo? E aí ela convidou outras mulheres. Então, além de mim, co-criando, né, todo esse beabá, esse site, essa ideia de fazer uma cartilha mais especializada sobre câncer de mama,
ela convidou outras amigas do peito, nossa. Eu não gosto da palavra oncofriends, então eu não vou usar ela aqui. Mas ela poderia casar e compartilhar entre a gente. Então eu prefiro amigas do peito, porque ela chamou exatamente mulheres que tiveram câncer de mama. E mulheres de vários nichos. Nichos que eu quero dizer assim, de várias classes sociais, de vários tratamentos diferentes. Então, aí a gente tem a Jussara, de câncer metastático. A gente tem a Ju Amora, que é uma artista também. A gente tem a Carol Cury, que também é artista. A Michele. A Mônica que faz bolo. Eu A ia falar, Michele, fisioterapeuta. A Mônica que faz bolo. Então, assim, a gente teve muitas coisas e uma psicóloga. E a gente foi co-criando esse site. E eu lembro das nossas conversas, que às vezes a gente ficava por horas conversando sobre determinados assuntos. E sobre as personagens, né? Então a gente queria ter esse beabá mesmo do câncer de mama feito literário para que todas as pessoas se identificassem com aquilo. Então eu particularmente cheguei, eu tive a ideia junto com a Si, mas nunca imaginei de verdade que ela iria colocar em prática tão cedo e que a gente estaria nesse momento de lançamento agora, né? Então, para você ver que as ideias, elas acontecem inesperadamente. E quando a gente quer, a gente faz acontecer. Então, eu queria agradecer a Simone por isso e agradecer a FEMAMA, porque também a gente precisa do suporte de uma grande, né, de uma grande ONG, instituição que fala também diretamente sobre câncer de mama. Então, a Beabá entrou com esse know-how de falar já sobre câncer e de estruturar todo esse site com a gente que tem a nossa experiência da nossa jornada junto com a FEMAMA. E aí entra a Libes patrocinando tudo isso, né? Não, e assim, Gi, até você falou de assim, ai, parece que foi rápido. Mas Não, na verdade, exato, esse projeto a gente tinha uma ideia que ele fosse durar uns 6 meses e tá quase há 2 anos. Sim. Mas até pela complexidade, porque é isso, são muitos. Você não consegue ter, tipo, um perfil. Né? Então são muitos perfis, são muitas variáveis, são tipo, tem pessoas mais jovens com câncer de mama, tem pessoas mais velhas, tem pessoas brancas, tem pessoas negras. Depois, se a gente for falar um pouco sobre o site, por isso que a gente não conseguiu ter 3 personagens, e às vezes, quando a gente falava com as meninas, tinha assim, linha de arte para aprovação. E daí a gente mandava assim, tipo, 2 linhas de arte, achando que a gente ia arrasar e voltava assim, não. Não. Vamos mais 7 linhas de arte. É porque a gente tinha que tentar, com pouco personagem, com pouco recurso também, eu acho que é importante dizer isso, né? A gente tinha que tentar fazer algo que fosse mais, que conversasse mais com um grande público, pensando em todas essas camadas de diversidade, de SUS, de plano privado, né? Então, assim, é difícil. Mas eu acho que é importante a gente dizer que isso foi uma ideia. Isso foi uma conversa, surgiu de uma conversa minha com a Simone dentro de um shopping, num domingo. Entendeu? Então, assim. Não, isso é a participação, né? Mas o resto foram as pacientes que trouxeram a necessidade de material, né? A ideia inicial de algo, né? Para vocês verem o quanto tempo demora. Faz 2 anos. E agora que a gente está conseguindo colocar em prática e conseguir divulgar isso. Mas a ideia de estruturar os personagens era demais, porque toda hora a gente tinha um porquê. E porquês justificáveis, né? Vocês imaginam que é muito difícil, né? Porque a gente tem uma diversidade vasta aí. Só para contextualizar, então, a pessoa que está chegando agora, a gente está fazendo esse lançamento, esse projeto lindo que se chama Beabá do Câncer de Mama. E esse projeto, ele traz muita informação para os pacientes. Então, é um site que vai ficar hospedado dentro da página da FEMAMA, e ele foi construído a muitas mãos, com informações sobre o câncer, desde informações mais técnicas, como o tipo do câncer, subtipos, estágios, exames, tratamentos, cuidados, mas também
informações muito importantes referentes aos tabus, né? Tem uma área ali já quebrando tabus, falando sobre tópicos sensíveis como comunicar a doença no ambiente de trabalho, com a família, com crianças, que é um trabalho que o Beabá já fez muito bem também com outros projetos, e a gente enxergou uma oportunidade muito boa, né, de trabalhar isso agora. Então, eu queria só destacar, antes de mostrar o site, queria só destacar alguns dos temas, então, que estão ali, né? Então, a gente tem ali questões como sexualidade, fertilidade, gravidez, reconstrução mamária, metástase. Na área de cuidados, a gente fala sobre cuidado paliativo, cuidado emocional, espiritual, financeiro e o cuidado com o cuidador também, né? Então, esse projeto é legal porque ele também envolve as pessoas que estão em volta das pessoas que recebem o diagnóstico de câncer, né? E então, assim, a parte da comunicação, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que ficou bem bonito. Tem ali, como eu falei, né, como falar com crianças, como falar com a equipe de saúde. E queria então convidar a Si agora, Si, eu vou mostrar aqui da minha tela, eu sei que a gente está com um delay, né, mas eu estou te ouvindo. Tá. Então você vai falando e eu vou mostrando aqui no site. Tá. Essa é a parte do site, é a home, a parte principal. Então, aí são as 3 personagens, porque realmente a gente não conseguiu fechar em uma personagem. A gente precisa ter representatividade, personagem branca, personagem negra, personagem jovem, personagem idosa. Então, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado, principalmente pela opinião das meninas, né? Não, precisa ter uma pessoa mais velha, e a hora que a gente foi falar de tabu, quem que vai falar de sexualidade? A idosa, porque as pessoas ficam imaginando que pessoas de mais idade não têm questões sexuais, não fazem amor, não vivem. Então a gente quebrou tabus, inclusive dentro do site. Essa é a home. E aí ali em cima tem o menuzinho que dá para navegar. Então tem o tratamento, tipos de câncer, tem os sinais e sintomas. Gabi, se você conseguir colocar sinais e sintomas, queria mostrar que foi uma coisa muito interessante. Quando a gente começou, aí tem o menu todo. Quando a gente começou a escrever, né, a gente colocou os sinais e sintomas. A gente tem uma equipe, né? Não só as meninas que fizeram conteúdo com a gente tem redator, curador de conteúdo, a gente tem Elisa, ilustradora, a Mimo, gerente de projeto. À medida que a gente ia criando esse material, várias delas traziam feedbacks. Por exemplo, eu não tinha noção de quais eram os sinais e sintomas, eu não sabia que ficava parecido assim. Então, assim, a própria programadora, a última, a Laura, ela falou: eu não tinha conhecimento de câncer, mas quando eu fui programar o site, eu li o site inteiro. Então, isso para a gente foi muito assim gratificante, porque as próprias pessoas que estavam fazendo a parte de design, programação, não tinham conhecimento de câncer de mama. E saber que as pessoas tiveram interesse de ler, de ver, foi muito, muito legal. E daí a gente colocou os sinais e sintomas até abertos para todo mundo ler, todo mundo poder saber quais são os sinais e sintomas, sem ser aquela coisa que apavore, porque infelizmente, muitos materiais você olha e fala de uma maneira que, tipo assim, você já se sente mal por ter estar atrasada no seu diagnóstico. Como é que eu não vi antes? Como é que. Então, assim, é uma coisa acolhedora. Você viu agora porque foi quando você conseguiu. Entendeu? E daí depois vai para a parte de tipos de câncer. Essa parte. Aí estão todos os sinais e sintomas, os mais comuns. Depois eu acho que é importante todo mundo entrar no site e ler, porque se não for por você, você pode compartilhar com pessoas, você pode falar, sendo que o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres, né? A gente tem o câncer mais prevalente na população é o câncer de pele, mais do câncer de mama em mulheres. E daí a gente tem essa página que é os tipos de câncer de mama. A gente resolveu separar também, porque eram muitas informações. A Gi, as meninas, já sabem de cor e salteado. Mas foi muito bom a gente ter pessoas leigas que não sabiam, para a gente até poder ver como a gente separa. Então, separou em tipo histológico e classificação molecular, que são 2 coisas que a gente precisa aprender, né? Então, daí tem todos os tipos de câncer. Neste caso, a gente achou melhor ter as ilustrações, mas cada pessoa clica no que quer ler. Porque senão também, imagina o tanto de informação, você tá lendo o teu, daí começa a ler o outro, daí você fala, mas eu queria que fosse assim, queria que fosse assado.
E a gente que trabalha com informação sabe que isso também sobrecarrega emocionalmente, né? Não só, tipo, da parte informacional, mas emocional. Então aí explica tudo, que tipo a Femama também deu uma aula, nos ajudou na hora de separar e aprender e entender e colocar em linguagem mais fácil, mais clara. A gente sempre fala que não é uma linguagem simples de simplória, é uma linguagem acessível e adequada, até porque, posso falar, acho que em nome da Gi e meu, quando a gente é diagnosticado com câncer, gente, o nosso cérebro é assim, tipo, a gente fica paralisado. Então, assim, a gente escuta muita coisa assim, uou, 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 uou. Então, a gente quis deixar de uma maneira fácil de ler, tranquilo, mas que a pessoa entenda sem ter palavras mais rebuscadas, coisas mais difíceis. Depois dos tipos de câncer de mama, a gente tem os tratamentos. E daí tem quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Tem todos os quadradinhos abaixo, que eu não sei aí se vai dar para descer. Mas também essa área foi super bem feita com as meninas que opinaram várias coisas. Tipo, não, não escreve desse jeito. Não, troca aquilo da parte de conteúdo da V, que é psicóloga e faz toda essa curadoria com a gente, foi ótima também, porque a gente deixou o que era essencial e depois fez uns box, como esse, efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, porque às vezes você não precisa ler tudo de uma vez. Tem pessoas que a hora que leem os efeitos colaterais, eu mesma evitava ler porque eu já começava a ter antes de fazer a químio. Eu Então a lia gente tudo. falou, então, mas, né, eu acho que cada um, e daí a Laura, a Gabi também, que ajudou muito a fazer esse site, ajudou a separar com essa ideia de vamos clicar e abrir. Daí a Gabi layoutou para isso, entendeu? Quem quer ler mais, clica, lê e abre. Então, assim, isso eu tô só trazendo, gente, porque às vezes a gente acha que informação é só pegar um texto, copiar e colar. Mas, Não. assim, vocês não têm ideia do trabalho que é para você fazer uma informação acolhedora, uma informação que você consiga ler. A parte de cuidados, que daí tem a senhorinha. A gente não deu nome para os personagens. Eu não sei se um dia vocês quiserem fazer um concurso e dar nome para os personagens, mas essa parte de cuidados também foi super discutida entre a gente, porque a maioria dos sites que a gente viu tinha sites de referências, principalmente fora do Brasil. Então tinha muito sobre o tratamento e pouco sobre o cuidado. Então não falava do cuidado físico, cuidado emocional, cuidado social, financeiro, que daí as meninas falaram assim, tipo, horas. E a gente até falou, não dá para pôr tudo agora. A gente depois faz uma segunda versão e vai aprofundando. Senão a gente não ia lançar o site nunca. Mas tem muitos cuidados, principalmente com o cuidador também, que às vezes a gente esquece do cuidador. E a última, que eu acho que a Gabi vai passar aí, é o Quebrando o Tabu, que é a penúltima. A última é referências, porque tudo está referenciado, tudo tem comprovação científica, é embasado, é tudo certinho, não tem nada achismos. E aí, quebrando o tabu, que é a parte que fala de fertilidade, sexualidade, tem uma parte que é muito recente, né? Que é essa parte de fertilidade, que até quando eu me tratei, mesmo de câncer de ovário, não me perguntaram se eu queria congelar óvulo, se eu queria, enfim, tipo, ser mãe, mas isso parece tão lá atrás, mas faz 13 anos. Mas hoje acho que já temos protocolos, já tem serviços, então, tipo, enfim, é maravilhoso. E daí tem as outras marcas também. Eu não vou falar tudo, vocês entrem, leiam e até, inclusive, comentem e mandem mensagens para dizer tá ruim, tá ótimo, pode melhorar, porque a gente cria muitas mãos mesmo. Personagens, mas Não, aí a gente queria um cuidador e a gente queria um homem também, queria porque um o homem também homem. tem câncer de mama. Mas, assim, se a gente não limitasse o projeto, a gente não terminava nunca. Então a gente falou, vamos fazer depois uma nova versão, porque são muitas necessidades. Verdade. Mas é assim mesmo, a vida da gente é muito. A gente tem muitas necessidades, por isso que eu acho que quando a gente cocria, tem que ter, óbvio, uma Não, muito bom. moderação, uma coisa para ali, para dar um norte pra gente, porque senão a gente vai só. Fica uma obesidade de informação, sabe? Eu li esse termo esses dias, que é verdade, a gente fica com muita Sim. informação. E aí a gente quer passar tudo aquilo e muitas vezes a outra pessoa tá com aquele chiado no ouvido, né? Então, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, eu só queria saber do meu tipo, entendeu? Assim, eu queria saber do efeito colateral para mim, né? Então, assim, eu não estava preocupada com os outros. Hoje eu já sou preocupada com o todo. E aí eu acho que o site tá bonito por isso.
Então, quando você clica na mama, opa, eu acho que eu me reconheci nessa, né? Então, assim, eu acho que Sim. isso é educativo também, como a Simone falou, que as pessoas foram se educando durante o processo. Isso é muito bacana. E assim, Legal. uma coisa que é legal até falar de como a gente ficou cria, a gente teve muitas reuniões entre, né, Femama, Beabá e Lips, que foram os parceiros incríveis, mas quando a gente levou a linha de arte para as meninas, é aquilo que eu falei, elas gongaram. E, tipo, elas falaram, não. Então, assim, às vezes é muito diferente o que você imagina, como a gente falou, né? E, tipo, às vezes quem passa por isso. Então precisa sentar todo mundo, porque também tem o nosso lado, também tem o lado da Femama, também tem o lado da Libs. E eu acho que quanto mais lados se conversando, vai ficando mais rico, vai ficando mais, tipo, vai ficando melhor. No fim, a gente ficou muito orgulhoso, acho que todos nós. Eu lembro da reunião com a Femama, quando as meninas abriram a reunião e falaram, agora sim! Eu falei, ufa, tipo, acho que foi. Então, Show de fiquei muito bola. feliz. Ah, meninas, assim, só tenho a agradecer, né? Vocês são incríveis, assim, e todo mundo que colaborou nesse projeto, e como vocês mencionaram, foi um projeto de muitas mãos, né? Eu queria agradecer, em especial, ali, as curadoras da linguagem do conteúdo, né? Que a Carolina Cury, Ju Amora, Jussara Del Moral, Michele Zampar, Mônica Fonseca, Verônica Andrade. Um carinho muito especial e agradecimento a Simone e a toda a equipe do Beabá, né? Simone, até gostaria que você nomeasse cada um depois da minha fala aqui também, da equipe do Beabá, né? Agradecer aqui a Rede Femama e a Femama também, que sempre apoiaram nesse projeto. A Libs, né? O @ Libs Pharma, patrocinadora, né? Que teve a sensibilidade para apoiar o projeto. E obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco nesse lançamento aqui hoje também, né? Quem está acompanhando. Para acessar depois, vocês vão ter um link na página da Femama que leva direto. Tem aqui no próprio, está linkado aqui nessa live também, o acesso. Isso, a gente está mostrando ali também. E vocês podem procurar nas redes sociais também, né? Tanto do Beabá quanto da Femama. E a gente vai estar divulgando por bastante tempo esse projeto. E lembrando, então, que a gente está lançando esse site para que as pessoas tenham uma fonte confiável de informações e que ela tenha um carinho na linguagem, né? Porque a gente vê como você tem essa imensidão hoje em dia, né? De IA, de rede social, de tudo, muita informação. Só que a gente tem aqui um conteúdo bastante objetivo, resumido e claro, né? Então, assim, contem sempre conosco para a gente atualizar esse projeto sempre que necessário e queria agradecer. Então, deixar aqui um espaço para Simone e para a Gia agora darem sua mensagem final. A gente já está caminhando aqui para o encerramento e agradecer a todo mundo que está conosco. Gente, eu queria agradecer lá atrás as primeiras mulheres que pediram o Guia do Beabá falando dessa necessidade. Então, eu não vou ter o nome delas, eu não vou lembrar, mas você que está aí, foi graças a você. Agradecer ao pessoal da Libs, lá dos primórdios que a gente começou também essa conversa. Então, desde a Gislene, o Lucas, os meninos, vem a Luísa, vem. É que tem muita gente hoje. Se eu vou esquecer, porque são muitas pessoas, mas é o time inteiro da Lips, da Farma. Muito obrigada. E o Beabá foram as meninas todas que eu falei, especialmente a Mimo, que passou por alguns empecilhos no meio do todo o nosso projeto. A Denise, a Ingrid, as meninas do escritório, a Gabi, mas todas as outras eu já mencionei. E é isso, obrigada a todo mundo e aos outros até amigos que também colaboraram olhando o material e falando, puxa, tá legal isso, poxa, que às vezes, né, a gente como designer acaba mostrando para outras pessoas para elas opinarem. Então teve muita opinião aí. Então eu agradeço todo mundo e a oportunidade, que seja o primeiro de muitos. Isso aí. Isso aí, Cis, que seja o primeiro de muitos, e até porque a gente está vivendo um novo momento onde a ciência está evoluindo, então a gente vai poder evoluir com esse site, trazendo mudanças significativas, tanto em relação a direito, sexualidade. Assim, eu espero pra gente. Eu tô falando agora como paciente, a gente tá falando aqui as três como paciente, né? Porque Gabi Sim. também
já teve. Então, eu acho que é esse o olhar que a gente tem, de olhar para o futuro e falar, a gente vai tentar sempre melhorar. Por quê? Porque, querendo ou não, a nossa ciência está evoluindo e espero que a gente acompanhe dentro das nossas possibilidades. Como paciente, eu queria falar que eu amo o nome Beabá, porque eu acho que é muito educativo, né? E amo também o nome Femama, porque me remete à A mama. mama. Isso, a mama, né? Fê de feminino, mama de mama. Então, isso é forte, os dois nomes são extremamente fortes. E aí a gente tem agora um Beabá do câncer de mama, né? Aí todo direcionado para as pacientes de toda a classe social. Qualquer pessoa vai entender, é fácil entendimento, é prático, é acessível, é fácil. E lembrando que se faltou alguma coisa, a gente vai tentar colocar. A gente vai tentar Só colocar. escrever. Eu acho que é isso que importa. E mesmo assim, de novo, não cabia tudo. Então a gente tentou selecionar os mais, né? Os maiores sintomas, os tratamentos e tudo que a gente tem mais saída. E olhando como uma pessoa do SUS, que eu sou, que eu vejo as mulherzinhas lá no SUS e tal, eu fico muito feliz, porque eu acho que o nome é fácil, né? Tanto da Femama quanto do Beabá, para as pessoas entenderem. E, tipo assim, eu acho que elas vão se reconhecer. Eu acho que isso é o mais importante para o paciente. É conseguir olhar o material e falar assim, opa, eu consigo. E não só algo num papel escrito Sim. simplesmente. Eu acho que as figuras, o colorido, a identidade visual, tá tudo muito bonito. Então eu queria agradecer muito por poder participar. Agradecer minhas amigas que me ajudaram não, né? Nos ajudaram. Nos ajudaram muito. Nos ajudaram muito, sem elas não é possível. Não cabia todas aqui, mas Jussara, né? As duas, a Ju Amora, Jussara Del Moral, que já foi falado, mas vou falar de novo. Carol Cury, Mônica, Michele, a própria Verônica, a Simone, a Gabi, e eu e todas nós, eu acho que tem um pouquinho de beabá em todo mundo, né? Então, assim, é um nome. Não, e foram as crianças que deram, tá, gente? Eu acho Foram no hospital a gente falando, isso é o beabá do câncer. E pegou. E eu acho lindo isso, porque a gente precisa educar as crianças também, né? Então, também pode ser um conteúdo que seja fácil para a criança ou adolescente dar uma olhada e ver, de repente, tá com a mãe, tá com a tia naquela situação, né? Então, ficar atrativo. Trazer isso também, porque eu acho que as crianças são o nosso futuro. Então, que bom que hoje a gente tem algo que conversa também com esse público. Muito obrigada. Ô, Gabi, só deixando os próximos passos aqui, já que a gente falou da gente melhorar o conteúdo, amplificar, mas meu objetivo, Libs, alô Libs, oi Femama, meu objetivo é que a gente possa fazer seguir impresso, que a gente possa distribuir depois impresso. Então, se você também que está aí, está ouvindo, é dono de uma gráfica, de uma editora, vem com a gente. Ela faz a propaganda. Obrigada, meninas. A gente sempre tem muitas ideias, né? A gente também quer levar isso adiante. Obrigada. Agradecer a todos que estiveram conosco, que nos acompanharam. Contem sempre com a FEMAMA, essas iniciativas. Somos a Federação da Mama, né? A gente está aqui para isso. A gente vai encerrando por hoje, mas a gente convida todo mundo, então, a conhecer esse projeto super incrível, né? Visitem o site, façam suas considerações, marquem a gente no Instagram, né? Enfim, a gente gosta dessa interação, dessa conexão. E façam isso chegar nas pessoas, de fato. Né? A gente sempre conhece alguém que está recebendo um diagnóstico difícil. E, eventualmente, esse material pode ajudar as pessoas naquele primeiro momento, assim, onde é que eu consigo informação de confiança, onde é que eu posso ser bem, né, assim, o que é confiável. E esse conteúdo é um conteúdo, com certeza, muito confiável. Então, encerro com essa mensagem aqui de agradecer a todo mundo e encorajar todo mundo a visitar o site e conhecer.